Olá, boa noite. Estamos iniciando nosso encontro programadamente e nós estamos numa jornada sobre o autocuidado. O nosso tema central aqui é cuide-se. Você pode, você merece. Essa é a terceira semana que nós estamos falando acerca do autocuidado. E nós temos falado que nesse tempo a gente precisa trabalhar a visão de que esse autocuidado, primeiro que ele é algo que deve ser considerado como algo necessário e que seja algo contínuo, porque o autocuidado, o tema aqui geral é cuide-se, você pode, você merece, e falamos aqui, estamos aplicando o método que eu chamo de método 7 Cs. Então nós começamos falando de conheça-se, tratando de autoconhecimento. Tudo começa por aí. Você não vai buscar se ajudar se você não se conhece. Uma das perguntas que parece mais simples nessa vida e ao mesmo tempo mais complexa, mais complicada de se responder é a pergunta: quem sou eu? Quando alguém me pergunta quem é você, então nós muitas vezes temos algumas respostas prontas. E as respostas prontas geralmente para o quem é você ou quem sou, geralmente são respostas que não respondem quem somos, mas respondem muitas vezes o que somos. Por exemplo, nós, quando arguidos acerca de quem somos, nós podemos, por exemplo, começar falando o nosso nome. Eu sempre gosto de lembrar que uns meses atrás, numa palestra, estava falando para adolescentes e eu escolhi uma pessoa na plateia e perguntei quem era ela, e ela disse: eu sou fulana de tal. E naquela mesma hora eu disse: você não é fulano de tal é o seu nome. Ou seja, quando nós tratamos de autoconhecimento, tratamos de conhecermos a nós mesmos, e quando somos arguidos acerca de quem somos, geralmente nós respondemos perguntas assim: o nome, a família da qual somos, o lugar onde moramos, a profissão que temos, e se somos casados ou solteiros, o nome do cônjuge, nome de filhos, eu sou o vizinho de fulano, eu sou primo de fulano, eu sou... E nós vamos respondendo essas perguntas que teria, entre aspas, respostas prontas. Porém, tudo isso trata-se não de quem somos, mas do que somos. E depois de alguns minutos, talvez 2 minutos, 3 minutos de respostas prontas, nós precisamos adentrar-nos a nós mesmos. E aí, então, começaremos a falar sobre quem somos. O autoconhecimento é extremamente necessário e é muito importante para que nós consigamos dar os próximos passos, adentrarmos aos próximos Cs. É interessante, para quem estuda as Sagradas Escrituras, vai encontrar a história de um homem chamado Jacó. E a palavra Jacó, o nome Jacó, tem um simbolismo, tem um significado muito triste.
trata-se de alguém que é suplantador, é enganador, é mentiroso, é trapaceiro. Jacó significa isso. Em uma determinada situação, Jacó estava lutando com o Senhor, e naquela luta o Senhor então pergunta para ele: qual é o seu nome? Ao responder o nome Jacó, Jacó estava respondendo exatamente quem era ele. Então, qual seria a minha resposta, a sua resposta, quando alguém pergunta quem somos? Então, na primeira semana nós falamos sobre isso, sobre autoconhecimento, sobre quem somos. Na segunda semana, semana passada, nós aqui trouxemos o segundo passo dos 7 Cs, que é compreenda-se. Né? A verdade é que, uma vez nos autoconhecendo, precisamos trabalhar a ideia de nos entendermos, de nos compreendermos. E é muito interessante que na nossa vida diária nós temos muita facilidade de compreender o outro. Nós temos muita facilidade de desculpar ou de perdoar o outro por algum erro cometido. Mas, por incrível que pareça, muitas vezes passamos anos, décadas, com um problema interno, com um problema nosso, conosco mesmo, que não conseguimos compreender. E quando não conseguimos entender e aceitar, por exemplo, que a autocompreensão traz a ideia, traz, na verdade, como é que eu diria? A certeza cada vez mais, a convicção de cada vez mais de que somos humanos. E isso nos traz, nesta compreensão, a aceitação da nossa humanidade. Falando em relação às escrituras sagradas, quando se trata de autocompreender-se, quando se fala de eu entender quem sou, eu gosto de pensar nas falas, nas declarações, por exemplo, de Davi. Davi era um homem que compreendia quem era. E quando ele estava para morrer, e ele tinha que passar o reino dele para o seu sucessor, então ele chama Salomão e ele começa a aconselhar Salomão. E uma das coisas que ele diz para Salomão, as 2 primeiras palavras que ele diz para Salomão é: tenha coragem e seja homem. E quando ele falou seja homem, ele estava falando no sentido de que Salomão precisava aprender a assumir a sua condição de homem, mas também assumir a sua condição de humano. E enquanto humanos somos falhos, enquanto humanos erramos, enquanto humanos fracassamos, ou temos sucesso, ou temos êxito também. Não é? Então, na verdade, a autocompreensão é necessária para que a gente entenda a nossa humanidade e também tenhamos uma coisa que nós poderíamos chamar de autocompaixão. A autopiedade é terrível, mas a autocompaixão é importante. A ideia de que ter compaixão de alguém é se colocar no lugar daquele alguém. E é interessante pensar que às vezes nós nos colocamos no lugar de muita gente a fim de compreendê-las, a fim de perdoá-las, a fim de aceitá-las com seus defeitos, mas nós temos dificuldades de fazer a mesma coisa em relação a nós mesmos. Pensando nesse relacionamento conosco mesmo, é importante lembrar que Jesus, quando fala do grande mandamento, ele vai citar algo que é muito incrível. Ele diz que nós devemos amar a Deus com todo o nosso ser, com tudo que temos, com tudo que somos. Nós precisamos amar a Deus e nós precisamos amar o próximo.
Mas antes de amar o próximo, nós precisamos ter a convicção de que amamos a nós mesmos, porque o amor ao próximo, ele é nós usamos como modelo o amor que temos por nós mesmos. E muitas vezes nós demonstramos muita falta de amor por nós mesmos quando nós deixamos de procurar nos conhecer melhor e de procurar nos compreender. Essa jornada é linda. A ideia de conhecer-se, a ideia de compreender-se. O nosso próximo passo em relação a esse cuide-se, em relação a esse autocuidado, o próximo C nessa jornada deve ser confronte-se. Então nós primeiro nos conhecemos, nós batalhamos, nós corremos atrás do autoconhecimento, de conhecermos a nós mesmos, a nossa história, a nossa origem, a nossa genética. E aí nós vamos também conhecer a nossa alma e saber que a nossa alma é o depósito da nossa história. Então nós nos autocompreendemos a partir do momento que nos autoconhecemos, e tendo já nos autoconhecido e nos autocompreendido, é muito importante nos autoconfrontarmos, porque ao olhar para dentro de nós e ao nos entendermos, veremos muitas coisas, muitos hábitos, muitos sentimentos, muitos pensamentos, muitas decisões ou muitas indecisões, muitas ilusões e desilusões, muitas coisas, muitos ressentimentos, muitas decepções, muitas frustrações. E nós vamos encontrar muita coisa na nossa história que precisam ser confrontadas. Então, confronte-se. Eu gosto de dizer que a mente mente e ela precisa então ser questionada. Quando se trata de autoconfrontamento, esse é um ponto muito especial nessa jornada do autocuidado. É um ponto maravilhoso, apesar de que pode doer quando nós confrontamos. Eu não sei se você já foi confrontado por alguém. Eu não sei se você já confrontou alguém e pôde observar no rosto, no semblante daquela pessoa que está sendo confrontada em alguma questão. Nós não gostamos de sermos confrontados. Mas é interessante um outro texto da Bíblia que vai dizer um negócio interessante. Quando Paulo está ensinando ali sobre a ceia, sobre o memorial da ceia do Senhor, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim: se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelos outros. Então, nós precisamos aprender a nos autoconfrontar, porque se nós nos confrontarmos, o dia que formos confrontados por alguém, nós já sabemos exatamente o que vai acontecer. Uma vez conhecendo, como já disse aqui, uma vez compreendendo-se, o indivíduo então estará pronto para esse próximo passo, que é confrontar-se. Autoconfronto ou autoconfronto, ele é necessário para quem decide cuidar-se, para quem decide se cuidar física, emocional e espiritualmente. Por que eu digo isso? Porque, como já disse outras vezes, como é fato, é realidade do ser humano, nós somos tricotômicos, não é? O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que nós somos espírito, alma e corpo. Há um outro texto da Bíblia que vai dizer que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, na verdade, somos seres
tricotômicos, inclusive biblicamente falando, não é? Então, esse confronto que nós estamos hoje propondo na nossa caminhada do 7-6, esse confronto ele precisa ser honesto, ele precisa ser sincero e até mesmo duro para conosco mesmos. Às vezes precisamos ser duros no confronto e nós precisamos ser muito firmes, muito seguros, muito até mesmo severos no confronto que nós teremos que executar sobre nós mesmos. Eu não sei quantas vezes você já parou para pensar sobre esse autoconfronto. Eu queria que você colocasse aí nos comentários. Olha, eu já pratico o autoconhecimento, a autocompreensão e o autoconfronto. Vai me ajudar muito, vai nos ajudar muito a seguir, né, nessa jornada de 7 semanas ou 8 aí, falando sobre esses passos. Por isso que eu estou aqui lembrando que nós falamos sobre autoconhecimento, autocompreensão e agora estamos falando de autoconfronto. Então, como que nós vamos nos autoconfrontar? Pensa comigo. Você buscou o autoconhecimento, você buscou compreender-se e agora você está entendendo. Além de conhecer, você está entendendo quem é. Ao entender quem é e ao conhecer-se, você vai descobrir coisas em você, coisas na sua história, coisas que impulsionam suas decisões, suas escolhas, seu sentimento, sua alegria, sua tristeza, não é? Seus sentimentos e ressentimentos. Você vai perceber isso em você. E você vai perceber que muitas coisas que você faz inconscientemente, elas têm uma raiz, elas têm uma história, elas têm um início, não é? Eu gosto sempre de exemplificar que quando os mais velhos diziam, quando você entende por gente, né? Quando a gente alcança o senso de nós mesmos, não é? Quando nós entendemos e nos vemos como uma pessoa. Então, na realidade, quando eu me entendi como pessoa, tinha algo alimentício que eu não gostava, eu detestava, eu tinha náuseas até mesmo ao sentir o cheiro. Trata-se de fígado de galinha. Parece até engraçada essa história. Mas eu não gostava, eu detestava, eu tinha ânsias, não é? Eu tinha repulsa pelo cheiro, pelo sabor, e eu detestava. E interessante que eu não sabia por que não gostava, eu não sabia porque eu detestava tanto aquilo. Mas um dia, já na minha juventude, me parece com os meus 18 anos, um dia, assentado com a minha mãe, com os meus pais, eles contam uma história. E aquela história que eles contaram, eu pude perceber que foi exatamente naquela história contada de uma mudança que fizeram e tiveram que matar vários frangos. E naquela época, eu estou falando de mais de 50 anos atrás, a minha mãe, enquanto fritava aqueles frangos, ela pegava aquilo que ela chamava de miúdos e assava na chapa do fogão. Eu muito pequeno, 2 anos de idade talvez, eu ia pedindo a ela, então ela estava com muito trabalho, estava
num momento de mudança de residência, e ela foi me dando a comer aqueles miúdos enquanto eu pedia, gostava demais daqueles fígados. E eu comi muito, passei mal, segundo a história que ela me contou, porque eu não tinha consciência dessa história. Eu não gostava porque eu atravessei o período da inconsciência para a consciência como ser humano, não gostando, porque eu passei muito mal e eu tive, a partir dali, nojo daquilo, eu tive repulsa. E ao passar para o tempo da consciência, eu já despontei para a vida não gostando, ou até mesmo detestando. Mas aos 18 anos, quando eu ouvi a história contada, e eu entendi o porquê não gostava, a partir dali eu voltei a gostar. Essa é uma história que aconteceu comigo. Parece uma história boba, mas ela traz muito essa ideia de que nós temos mais no nosso inconsciente do que a gente pode imaginar. A nossa história está guardada, muitas vezes está no subconsciente, está no inconsciente, e nós precisamos trazê-las à tona se queremos conhecermos a nós mesmos. E o autoconhecimento faz isso, a autocompreensão faz isso, e o autoconfronto faz isso. E é interessante que são passos numa mesma jornada. Então o autoconfronto é necessário para quem decide se cuidar. E ele precisa realmente ser honesto, ser sincero e muitas vezes até duro, firme conosco mesmo. E isso ninguém mais pode fazer isso melhor do que nós mesmos. Então é por isso que eu estou falando de autoconfronto. Confronte-se. Então isso é muito importante para até mesmo que haja uma transformação, como diz a nossa querida Andressa, que diz: sem consciência não há transformação. Boa frase, gostei. Então, partindo desse princípio, é preciso que a gente entenda que esse confronto ele precisa fazer paralelos. Precisamos traçar alguns paralelos. Por exemplo, como a gente vai se autoconfrontar? Como confrontar nós mesmos? Precisamos fazer um paralelo, por exemplo, entre o que é certo e o que é errado em nós. E isso precisa ser muito bem, isso precisa ser cuidadosamente visto e confrontado entre o que é certo e o que é errado, entre o que é desejável ou indesejável. Isso tudo está em nós. O que é certo, o que é errado, o que é desejável, o que é indesejável, o que é possível, o que é impossível. É preciso que a gente vá entendendo, vá trazendo à nossa memória, trazendo aos nossos sentimentos e confrontando isso, que pode ser que o que eu vejo como certo não é tão certo assim, e o que eu vejo como errado talvez mude até mesmo de posição. O que antes eu entendia como errado, na verdade é o correto. O que antes eu via como correto, na verdade é o que está errado. E isso é um confronto dentro de nós mesmos, não é? Por exemplo, o que é possível, o que é impossível, o que é dispensável e o que é indispensável. Esse confronto ele é muito produtivo para que a gente possa ter um crescimento, para que a gente possa subir os degraus do autoconhecimento e do autocuidado. A ideia central é cuidar-nos de nós mesmos. Então é preciso que nós tenhamos tais entendimentos. É preciso que a gente tenha tais confrontos. Então nós falamos aqui, por exemplo, sobre o que é certo e o que é errado, o que é desejável ou indesejável, o que é possível ou impossível, o que é dispensável ou indispensável, o que é suportável e o que é insuportável. Por exemplo, eu tenho que me perguntar: por que eu desejo tal coisa? Por que tal coisa para mim está fora
desejo, é indesejável para mim? Por que que há coisas que são, não podemos dizer que são certas ou erradas, mas que a outra pessoa gosta muito, aprecia e eu não? Por que que, mesmo sendo correto algo, eu não gosto, o outro gosta? Ou eu detesto, o outro não detesta? Ou vice-versa. Então a gente precisa entender essas coisas. Por que que eu, por exemplo, suporto tal coisa que é insuportável ao outro, mas por que que eu não suporto algumas coisas que são suportáveis a outras pessoas? Ou até mesmo, por que que eu não confronto coisas que antes eu suportava e agora não suporto mais? Antes eu desejava, agora não desejo mais. Antes era indispensável para mim, mas agora é dispensável, ou vice-versa. Então esse confronto, esse autoconfronto íntimo, pessoal, não é? Esse autoconfronto interno, ele precisa ser muito bem trabalhado, e esse é você, e essa é você. E nós sabemos que o que estamos falando aqui, todos nós passamos por isso. É importante pensar também que esse confronto deve entrar, por exemplo, nesse confronto, o que é genética, por exemplo. Por quê? Porque a gente precisa entender o que é genética, o que é imposto a nós. Por exemplo, nós nascemos numa família. Geneticamente, já temos talvez alguns traços na nossa personalidade, alguns traços no nosso caráter que tem a ver com a genética, com a família que nascemos, com aquilo que corre nas nossas veias. Mas mesmo familiarmente falando, existem aquelas coisas que foram impostas a nós. Por exemplo, vamos imaginar que um pai diga: aqui na minha casa, enquanto morando debaixo do meu teto, a coisa tem que funcionar desta maneira. Então, ainda que eu não concorde, ainda que eu não aceite, eu estou ali, eu estou morando ali, e então eu preciso viver debaixo de uma obediência, e esse vai ser um contragosto, isso vai ser algo que é quase que indesejável ou insuportável, mas eu preciso viver aquilo porque eu dependo de viver tal coisa. Então há coisas na nossa história que são geneticamente já inerente a nós, há coisas que são impostas a nós. Quanto às questões impostas, a gente pode entender que são impostas muitas vezes pelo meio, impostas pela sociedade na qual nascemos, talvez pela nação que nascemos, pela família que nascemos, não é? Às vezes pela profissão que escolhemos, mas muitas vezes são impostas por nós mesmos a nós. E a gente precisa trabalhar essa questão do que é genética, do que é imposto e também daquilo que foi adquirido durante a nossa história. Nós vamos trazendo para nós alguns conceitos, alguns preconceitos, alguns sentimentos, algumas decisões, alguns hábitos que nós vamos adquirindo no decorrer da nossa história. E é preciso que a gente se confronte nessas coisas. Por isso a palavra confronte-se, por isso o autoconfronto tão necessário para quem deseja se cuidar, para quem deseja, por exemplo, ter uma vida mais saudável, seja ela física, emocional ou espiritualmente. Então o autoconfronto é extremamente necessário que seja trabalhado em nós. Então, confrontar-se é nada mais, nada menos do que colocar-nos
ou colocarmos-nos frente a frente conosco mesmo. Por exemplo, quando o primeiro casal lá no Éden, eles desobedecem, eles caem, e Deus, ao aproximar deles, eles estavam tentando se esconder, e a pergunta é muito incrível, porque Deus sabe todas as coisas, Deus é onisciente, mas mesmo assim Deus pergunta para Adão: onde estás? Por que Deus perguntou? Porque Adão precisava muito confrontar-se naquela hora, estar frente a frente consigo mesmo e saber exatamente onde ou até onde ele havia chegado com as suas atitudes, com as suas escolhas, com as suas decisões, com aquilo que eles mesmos se deixaram impor, impuseram a si mesmo a ideia de ouvir, por exemplo, a voz do inimigo que dava conselhos contrários ao que havia sido determinado para eles, ou pelo menos que havia sido aconselhado. Então é preciso que nós tenhamos o cuidado de nos autoconfrontarmos. Então, confrontar-se é colocar-se frente a frente consigo mesmo. Anote isso aí. O autoconfronto é nos colocar frente a frente conosco mesmo. Eu sempre gosto de pensar, por exemplo, na história de Jó. Se você for analisar, Deus não estava provando nada ali para Satanás. Deus não estava mostrando para Satanás quem era Jó. O grande objetivo de Deus ali era apresentar Jó para Jó mesmo. O grande acontecimento na história de Jó foi que ele pôde ver-se a si mesmo, que ele pôde conhecer-se a si mesmo, que ele pôde compreender-se e que ele pôde confrontar-se. Durante todo aquele período de sofrimento, quando ele chega no final, ele vai dizer que ele teve uma experiência pessoal com o Criador, ele teve uma experiência pessoal com Deus. Então, até então, talvez Jó tivesse acomodado no fato do Deus que ele havia ouvido falar. Ele chegou a dizer isso, ele falou assim: olha, antes eu sabia de ouvir falar, mas agora eu tenho uma experiência pessoal. E nós precisamos ter uma experiência pessoal conosco mesmo. É interessante que talvez nós conheçamos muita gente sem conhecermos a nós mesmos. Pode ser que você fale muito e muito bem de muitas pessoas, mas quando você tem que falar de si mesmo, você prefere que outra pessoa fale sobre você. Há pouco tempo, eu conversando com alguém no meu consultório, eu perguntei quem é a pessoa, depois de Deus, que conhece você, que mais conhece você. Quem é a pessoa, depois de Deus, que mais te conhece, que mais te compreende? E aquela pessoa disse: o meu cônjuge. Aquela pessoa, ela disse ali naquele momento, ela disse que a pessoa que mais conhecia ela depois de Deus era o cônjuge dela. E ao conversarmos um pouco mais, ela percebeu que, na verdade, o cônjuge dela não conhecia ela tão bem quanto ela mesma se conhecia. Então, esse autoconhecimento é extremamente importante para uma vida mais saudável, mas não pode ficar só no autoconhecimento. É preciso que haja um entendimento de si mesmo. E aí é que nós chamamos de autocompreensão, ou que eu chamo de compreenda-se. No terceiro passo, que é o que estamos falando hoje, nós estamos falando de confronte-se, que esse aqui parece pesado, parece forte,
quando se trata de confrontar-se a si mesmo, porque nós muitas vezes até confrontamos os erros, os defeitos de outras pessoas, mas nós não confrontamos aquilo que é certo e errado, desejável e indesejável, suportável ou insuportável, dispensável ou indispensável, se é genético, se é imposto ou se é adquirido na história. Nós não pensamos muito em entrar nesse âmbito, nesse ambiente conosco mesmo. Parece que é difícil, é uma porta mais difícil de ser aberta. É aquela que diz respeito à porta que se abre em nós para nós mesmos. Por que a gente muitas vezes não se confronta, não se conhece, não se compreende? Porque parece que temos medo de perceber o que temos lá dentro. Parece que temos medo de saber e até mesmo de decepcionarmos conosco mesmo. Uma vez conhecendo a si mesmo, você não se decepciona mais com você. Porque quando alguém disser, você tem esse ou esse defeito, você vai dizer, é só esse que você conhece? Ainda bem, porque eu conheço muito mais. Alguém um dia chegou para um cidadão e disse, olha, estão dizendo isso e isso e isso de você, desse e desse defeito seu. E ele disse, mas são só esses que essa pessoa disse? Diga para ela que se ela quiser realmente saber quantos são e quais são os meus defeitos, ela deve conversar comigo, porque eu sei de muito mais defeitos meus do que esses aí que ela contou. Esse aí foi o que ela viu e o que ela não viu e o que eu sei que tem. Assim como as qualidades, assim como as virtudes. Então a pergunta é, você se conhece? Você se entende? Você tem coragem de se autoconfrontar? Sabe por quê? Porque confrontar-se é buscar respostas para a seguinte pergunta: por quê? Por que sou assim? Por que penso assim? Por que sinto assim? Por que converso assim? Por que amo ou odeio? Por que não gosto disso e gosto daquilo? Por quê? Essa pergunta por quê, ela nos leva a esse autoconfronto. Se você for confrontado por qualquer pessoa sobre os porquês da sua história, possivelmente você vai ficar até mesmo intimidado de responder as perguntas que outro faz. Sabe por quê? Porque você conhece os seus porquês. Uma vez que você se autoconhece e já se autocompreende. Essa é uma jornada. E essa jornada é necessária porque isso diz respeito a quem é você. Isso diz respeito a sua própria vida e a sua história. Eu sempre gosto de falar que a nossa vida, na verdade, é feita de história. Nós estamos partindo para o final da nossa conversa de hoje. E aqui em Rondônia, 22 horas já é passado. 22h40 já é passado. A nossa história, ela se torna passado a cada milésimo de segundo que passa, a cada instante que passa. Portanto, a gente precisa se confrontar, porque o que vivemos agora muitas vezes é reflexo de um passado não resolvido, não confrontado, não conhecido, não compreendido. Então eu quero partir para o nosso final da nossa conversa, que na minha opinião é uma conversa até rápida, mas eu gostaria de dizer para você que essa série de passos dos 7 Cs
ela pode ser muito melhor trabalhada quando trabalhada individualmente, em um treinamento um pouco mais minucioso, para que realmente aquele que tem interesse de se autoconhecer de forma mais especial, buscar esse entendimento, buscar ter um treinamento dentro dessa área. Para isso, eu quero aqui abrir um parênteses e dizer que eu estou à disposição para, de repente, estar trabalhando em um treinamento mais minucioso dentro desses ambientes chamado autoconhecimento, autocompreensão, autoconfronto e os demais Cs que nessas semanas nós vamos trabalhar aqui. Então, na verdade, esse período pequeno de live que a gente faz para trabalhar esse assunto, ele é muito pequeno quando pode ser um treinamento de transformação de verdade de vida. O autoconfronto, ele deve ter o objetivo de chegar a um autoconsenso, chegar a uma conclusão de que eu preciso mudar isso, eu preciso melhorar aquilo, eu preciso abandonar essa outra coisa, né? Então esse autoconfronto, ele precisa chegar a um autoconsenso. O que devo ou não fazer com que eu acabo de ver em mim. Esse é um confronto, porque todo confronto precisa nos levar a decisões importantes. Então, esse autoconfronto, ele deve também ter o objetivo de nos conduzir à origem do problema. E quando nos leva à origem do problema, consequentemente, vai nos levar a um ponto de cura. Então, é importante pensar que, uma vez conhecendo-nos, compreendendo-nos e confrontando-nos, nós podemos alcançar um ponto de cura, principalmente emocional. Porque quando curados emocionalmente, o corpo percebe, o corpo recebe como uma cura e o espírito também é, de certa forma, liberto para cumprir aquilo para o qual fomos criados, para, por exemplo, adorar a Deus. Então, é importante pensar que o autoconfronto tem o objetivo de chegar a um autoconsenso, de chegar à origem de um problema e, consequentemente, a um ponto de cura, levando então cada indivíduo a um desenvolvimento pessoal saudável. Então, essa é a nossa esperança, trazer essa série de situações, essa série de entendimentos, de conhecimentos, para que nós possamos contribuir, pelo menos um pouquinho, nessas rápidas lives, de que você pode trabalhar o seu autoconhecimento, a sua autocompreensão, seu autoconfronto, e se você tiver interesse e quiser saber quais são os próximos passos, então na próxima semana trabalharemos um quarto passo. Esse confronto, para encerrar aqui, eu quero dizer que esse confronto nos conduz ao entendimento de que a grande verdade é que podemos sim cuidar de nós, é que podemos sim cuidar de nós mesmos, porque merecemos isso. Todos merecem ser cuidados, todos merecem ser conscientes de quem é. Todos nós merecemos e podemos estar conscientes de quem somos, de entender quem somos e de confrontar quem somos. Então, por hoje eu quero encerrar aqui, agradecer imensamente a você que tem participado da live, que está aí nos vendo, participando, e espero profundamente de que isso possa ajudá-la, que possa ajudá-lo nessa jornada do autocuidado. Então, até hoje, apenas 3 passos: autoconhecimento, autocompreensão, autoconfronto.
Conheça-se, compreenda-se, confronte-se. Então quero deixar aqui o meu abraço, minha gratidão e uma boa noite, um bom restante de noite, que você possa ter uma noite tranquila e que na próxima terça-feira, querendo Deus, nós voltaremos aqui para falar um pouco mais sobre essa jornada do autocuidado. Então meu conselho é: cuide-se. Você pode, você merece. Até lá, um beijão, um abraço a todos. Muito obrigado.